Fala, Davi! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje falaremos sobre for, ou também, que a gente chama na programação de laços de repetição, ok? Basicamente o for, ele é algo universal muito forte. Eu lembro que na primeira aula eu falei que toda aula de programação é algo universal, mas o for, ele consegue ser praticamente idêntico em todas as linguagens de programação, ok? E o for, como eu disse, são laços de repetição. Ou seja, vamos dizer que eu queira dar o console.log aqui, tendo aqui zero, e eu quero fazer 5 console.log, ok? Um, dois, três e quatro. Eu posso fazer assim? Claro que posso, ok? Vai funcionar da forma que eu quero? Vai funcionar da forma que eu quero. Mas talvez essa não seja a forma mais que a gente chama de otimizada, né? Caso depois eu queira dar 10 console.log, eu tenho que ficar aumentando esse código aqui. Só que, para facilitar isso que me vem o for, ok? Basicamente, para a gente fazer um for, é uma estrutura clássica da programação. Nós temos que pôr for e pôr parênteses. Aqui dentro, nós vamos setar uma let chamada. Aí o nome dela pode ser index ou i, ok? Igual a zero. Nós vamos ter essa variável i. Nós vamos pôr aqui um ponto e vírgula. Nós vamos falar, enquanto i for menor ou igual a 5, ok? I mais mais. O que é isso daqui? Basicamente, é eu setando aqui let i igual a zero, falando se o i for menor ou igual a 5 e mais mais. É essa mesma estrutura, só que simplificada em o for. Só que cada vez que também passar por esse i menor ou igual a 5, ele vai ler o código que tiver aqui dentro. Por exemplo, console.log i. Então agora eu vou ter o mesmo código, mas agora bem mais simplificado. Só recapitulando, eu vou, dentro do meu for, ter uma variável i igual a zero e vou verificar se o i for menor ou igual a 5 i mais mais, ok? E eu leio o meu código aqui. Se não for nem menor nem igual a 5, eu só paro o meu for e não faço mais nada. Isso aqui pode ser muito legal, por exemplo, se eu tiver aqui uma const wrap de repetições, eu verificar aqui. Eu posso sim ter 5 repetições, mas se eu quiser agora eu posso ter 10 repetições, que ele vai fazer as 10. Eu posso ter 100 repetições, que ele vai fazer as 100 repetições sem reclamar. Máquinas não reclamam por enquanto, tá? Por enquanto. Mas então, dentro do meu for, eu consigo estar repetindo isso daqui. Eu consigo estar repetindo o mesmo código várias e várias vezes. Eu vou voltar aqui para 10, ok? E esse for, ele é usado muito em conjunto com arrays, ok? Por exemplo, se eu tiver aqui a minha const, vou chamar de frutas, ok? Vai ser um array tendo maçã, banana, lá ele, e pera. E agora, em vez de eu colocar o i, eu vou pôr frutas e eu consigo maçã, banana e pera. Aí nesse caso deu undefined aqui porque eu não tenho mais índices depois disso aqui. Então eu posso verificar se isso aqui for menor do que meu frutas e eu executo, ok? Meu frutas. Ah, não, seria meu frutas length, tá? Eu quero que, enquanto for menor do que o tamanho do meu array, ele vai lá e executa frutas i. Só que quando você quer usar o i como índice, né? Porque aqui, ó, por exemplo, aqui, eu estou chamando frutas i. Tem uma forma muito mais simplificada, que é apenas falar let i in e que eu ponho meu frutas. Quando eu coloco in, um pouquinho em cima, quando eu coloco in, ele vai me. O i vai ter o valor do índice, ok? Então, se eu executar aqui,
é a mesma coisa, porque agora meu i, ele vai ter o valor dos índices. Primeiro ele vai ter valor de 0, depois valor de 1, depois valor de 2. E ele vai repetir esse código aqui até ele conseguir percorrer todo o meu array, ok? Ele também pode ser usado em objetos, ok? Em objetos eu acho até mais interessante. Só que em vez de índice, ele vai me retornar a chave, ok? Eu acho até mais legal usar ele com objetos. Por exemplo, se eu tiver aqui minha clássica pessoa 1, com meu nome, região e com idade, né? 19, ok? E agora, se eu vim aqui em pessoa 1, ele vai me retornar, deu erro, frutas. Ah, tá, que agora não é mais frutas, é pessoa 01. Clear, ok. Se a gente colocar só o i, ele vai ter o valor das minhas chaves, nome e idade, ok? Então, dá para usar o i dessa forma. Só que existe uma outra forma também de eu percorrer um array, um objeto, que é usar off, off. Mas dessa vez eu não preciso pôr i. Aqui eu posso pôr... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer fruta e frutas. Frutas. Eu vou, para ficar mais fácil, só vou voltar aqui mesmo. Vou dar um off. Eu vou falar fruta. O que está fazendo aqui? O que está acontecendo aqui? Basicamente, eu vou estar passando por cada um agora dos valores, ok? Quando eu coloco off, são os valores do meu array. Agora, na primeira passada ele vai ter o valor de maçã, na segunda, banana e na terceira, pera. Tá? E o valor disso vai ser dado a fruta, ok? Maçã, banana e pera. E a gente costuma, por exemplo, se o grupo em geral é frutas, o nome da minha variável vai ser fruta. Então, tem esse costume aí da gente fazer isso. Talvez se eu tivesse, por exemplo, funcionaria melhor se eu tivesse um array de pessoas. Seria aqui pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Ok? Esse aqui vai funcionar melhor. Por exemplo, se eu tiver Maria, com a idade de 20. Se tiver Jonathan, Jonathan, com a idade de 32. Tiver Kleber, com a idade de 21. Aí agora eu vou percorrer nas minhas pessoas e chamar cada uma das pessoas de pessoa. Ok? Se eu der um consultor em pessoa, só para vocês conseguirem visualizar ele em objetos, nós vamos ter que ele vai estar percorrendo e vai estar colocando o console.log. Se eu quiser executar todos os nomes, pode ser pessoa.nome, ok? E vai me retornar só os nomes. Pessoa.idade, ele vai me retornar só a idade. Vai me retornar só as idades. Então eu consigo estar percorrendo dentro do meu array usando for each, ok? Esse for, ele é muito usado quando a gente quer realmente simplificar o nosso trabalho, ok? Onde ao invés de eu, igual eu mostrei lá no início, ao invés de eu ter que exibir aqui um console.log, caso que seria console.log em frutas 0, eu vim fazer isso 3 vezes. E 2, eu uso apenas um for. Aqui, por exemplo, deu a mesma quantidade de linhas, né? Aqui, por exemplo, deu a mesma quantidade de linhas, mas se eu tivesse, por exemplo, mais frutas, manga e limão. Se eu tivesse mais frutas, agora já seria melhor eu usar um for, porque iria realmente ocupar menos linhas. Ok?
Ah, tá, que eu tenho que pôr frutas e, ok? Então agora, se eu der um log aqui no meio, só para conseguir separar mesmo, desse jeito aqui, ó. Nós vamos ter exibindo todas as frutas aqui e exibindo todas as frutas aqui. Para o usuário, isso daqui não tem diferença. Para ele é a mesma coisa, mas para nós, programadores, nós temos que em um nós estamos usando 5 linhas, e em outro apenas 3, usando um método muito mais lógico, ok? Essa é a nossa aula sobre for. Qualquer dúvida é só falar. Falou!